Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo de número 5. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 17. A Escritura nos diz assim: Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000, conservará 100, e aquela da qual saem 100, conservará 10 à casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Beceba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, porque Senhor é o seu nome. É Ele que faz ouvir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho da vide desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborreceis o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, compadeça o restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. Em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Deus, meu Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor nos dá a bênção de cultuarmos ao Senhor com o teu povo no teu dia. O Senhor nos dá o privilégio de sabermos que nós ainda não chegamos no lugar para onde nós estamos indo. Nós ainda não chegamos ao cume do monte. Nós ainda não estamos na tua presença. Mas assim como o Senhor fez com Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos, temos um privilégio imenso, porque o Senhor desce para se encontrar conosco. E esse encontro, meu Deus, que temos nesse instante, meu Pai, é um momento especial para nós. Um momento em que nós nos esquecemos dos sofrimentos da vida. É um momento em que nós nos apartamos das preocupações da vida. E nós deixamos para lá tantas dificuldades pelas quais passamos. E nos alegramos porque estamos na tua presença. O Senhor é o nosso deleite.
E nós também, Senhor, nos encontramos contigo, porque temos também a alegria de saber que o Senhor não só tem interesse em ouvir a nossa voz quando cantamos ou oramos. O Senhor fala conosco quando lemos a Tua palavra e ouvimos a Tua pregação. Por isso, Senhor, humildemente, nós nos assentamos nesse instante. Calamos o nosso coração para ouvirmos a Sua voz. Não permita, Senhor, que Satanás, com sua ardileza, venha como um pássaro e roube a semente do nosso coração. Não permita, Senhor, que as preocupações do nosso lar, nossos afazeres domésticos, a preocupação com o trabalho, nos tire, Senhor, a Tua palavra, sufocando em nosso coração a Tua voz. Faz com que o nosso coração seja nesse instante, meu Deus, terra fértil e produtiva, para que a Tua semente, uma vez plantada, possa germinar e frutificar. É no nome de Cristo Jesus nós te oramos. Amém. Hoje é um tempo de festa. Hoje é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Já cantaram isso, não já? Com certeza, se você estava lá na década passada, isso foi uma música que você cantou. Na década passada se houve uma grande influência no Brasil com a ideia de louvores de adoração e de exaltação. E esse movimento de adoração levou a um triunfalismo, onde o triunfo final é antecipado para o aqui e para o agora, e os crentes começaram a pensar que o mundo era um lugar para festejar, era um lugar para fazer festa. Se trancaram em suas igrejas, às vezes em estádios, e cantaram, e celebraram, e festejaram, e não viram quando Satanás invadiu a igreja e trouxe imoralidade para dentro da igreja, quando Satanás levantou falsos profetas e trouxe a heresia para dentro da igreja, quando Satanás corrompeu os corações e apresentou à igreja doutrinas falsas que levavam os crentes a se sentirem espirituais, alguns deles nem pecam mais, e no final das contas viverem uma vida completamente distante do Senhor. Eles acharam que cantar e dançar o tempo todo na presença de Deus era o suficiente, quando na verdade, meus irmãos, o que nós vimos é que nas últimas décadas a igreja evangélica brasileira tem cada vez mais perdido a sua influência. Nós temos aumentado o número de membresia e diminuído a capacidade de mudar o mundo. Nós não fazemos diferença nenhuma, pelo contrário, algumas ruas até comemoram quando a igreja fecha, porque acaba zoada, acaba confusão, acaba bagunça. Então vejam, no final das contas a igreja não produziu nenhum efeito prático, porque ela simplesmente absorveu o mundo, trouxe para dentro dela tudo que o mundo já oferece, só com a cara gospel. É a única diferença. No final das contas, olhando para a igreja evangélica brasileira hoje, tão grande como ela é, tão eclética como ela é, tão famosa como ela é, a pergunta que nós fazemos é: esse é um tempo de festa? Esse é um tempo de celebração? Ou seria muito mais um momento de luto, de morte, de chorar, de prantear por uma igreja que está caída? Essa é a situação que Amós enfrenta aqui. Amós, ele vem denunciando há 4 capítulos a impiedade em Israel. Era um povo, meus irmãos, que estavam numa excelente condição de vida. Eles estavam muito bem, eles não estavam mal não, pelo contrário. Eles estavam vivendo uma fase com Jeroboão II de prosperidade. Israel estava muito bem financeiramente, a economia estava equilibrada, eles não estavam se envolvendo em guerras já fazia algum tempo, então eles estavam prosperando, o pessoal estava ficando rico, então as coisas estavam tudo ficando mais bonita, mais organizada, estava tudo muito bem. Eles estavam adorando, o culto nunca tinha sido tão animado como naquela época. Lembre-se, nós estamos falando aqui de Israel, não de Judá. Judá estava com Jerusalém lá no culto, se virando como podia, mas Israel não. Israel estava com aquela religião criada por Jeroboão I, lá atrás, com a adoração a um bezerro de ouro, em algumas cidades chaves, como Gilgal, como Betel e assim por diante.
Eles estavam indo para esses lugares e adorando com fervor, eles estavam cantando, exaltando, ofertando. O capítulo anterior disse que eles gostavam de fazer isso, que eles tinham prazer em ir para os cultos, que os cultos em Israel eram muito animados. Poderíamos olhar para essa igreja, para esse povo aqui e dizer: eles estão num tempo de festa, que tempo bom. De repente se levanta um boiadeiro, um homem simples, do campo, sai, o Senhor tira lá do campo, da região de Judá, leva para Israel para dizer: não é um tempo de festa, pelo contrário, é um tempo difícil, porque vocês estão explorando os mais pobres, vocês não estão cuidando dos mais pobres, há corrupção dentro de Israel, há um desvio de conduta, a adoração não é recebida, por mais animada que ela seja, vocês não estão numa época boa. Pelo contrário, o Senhor está se esgotando em sua paciência com relação a vocês, e está preparando uma grande invasão, e vai destruir toda Israel pela mão da Síria. Daí o capítulo 4 dizer para as mulheres que engordavam e se belezavam com o dinheiro dos pobres: vacas de Bazã, vocês serão arrastadas para o exílio, amarradas umas às outras nuas, serão mortos, os seus jovens serão assassinados, vocês irão padecer diante da guerra, justamente porque vocês acham que está tudo bem, mas na verdade está tudo mal. Você pode pensar que um profeta, ele tem sangue de barata, porque os profetas, eles são chamados pelo Senhor para trazer mensagens duras, mensagens que nem sempre são bem vistas ou bem quistas, que de alguma forma eles ofendem as pessoas quando eles falam. Todo profeta tem essa característica, até quando ele fala carinhoso, ele ofende. E não é diferente com Israel, e chega a Amós e ofende o povo, e você pode pensar: que homem duro, que homem seco. Mas o capítulo de número 5 nos mostra um homem que está sofrendo enquanto denuncia o pecado. Nos mostra um homem que está padecendo e que está com o coração partido, porque não era em nenhum momento o desejo dele trazer uma má mensagem. Mas não existe sequer profetas em Israel, porque o Senhor tirou todos, a tal ponto que ele diz: eu não sou profeta. Ele vai dizer aqui no seu livro: eu não sou profeta, eu não fiz escola de profeta, o Senhor me tirou da frente de uma boiada. Eu preciso trazer a mensagem, como ele mesmo disse: rugiu o leão de Judá. Quem é que não fala? O leão de Judá rugiu, eu preciso falar. Mas o capítulo 5 é diferente. No capítulo 5 nós vemos um profeta pesaroso, triste. Esse é, meus irmãos, um cântico de lamentação. Ele diz isso logo no início, no primeiro versículo. Esse é um cântico de lamentação. Essa é uma música, no capítulo número 5, é uma música feita para um funeral. Essa é uma música de enterro. Não é uma música animada, não é uma música feliz e agitada. Essa é uma música de tristeza. Isso é uma música feita para acompanhar alguém que morreu. A pergunta é: quem morreu? Israel morreu. E ele está cantando aqui a destruição de Israel. E ele usa uma estrutura bem interessante. Eu vou convidar os irmãos para ver essa estrutura hoje, chamada quiasmo. A estrutura quiásmica, ela é bem diferente das outras estruturas poéticas e literárias de Israel, porque ela não segue uma sequência lógica de raciocínio, onde um assunto puxa o outro e você tem uma ordem geralmente crescente nos argumentos. Aqui é diferente. Aqui, o primeiro argumento, o primeiro assunto, ele está sendo concluído nos últimos versículos, de forma que o texto se encaminha do fim para o começo. Por exemplo, os versículos de 1 a 3 trazem uma lamentação. Os versículos 16 e 17, que estão encerrando o texto, também são uma lamentação. Os versículos de 4 a 6 trazem uma acusação, aliás, uma admoestação. Versículos 14 e 15 concluem essa admoestação. O versículo de número 7 vai trazer uma exortação ao povo. E o versículos de 10 a 13 conclui essa exortação. E o centro de todo o texto está no finalzinho do versículo número 8, onde diz: o Senhor é o seu
nome. Aí é o centro do texto. Todo o texto flui a partir disso. O Senhor é o centro. Ele é o centro do texto aqui. De forma que o texto todo é um lamento para nos mostrar que o juízo de Deus contra Israel era inevitável, porque o Senhor é o seu nome. O Senhor é o seu nome. Não era possível mais eles evitarem a condenação. E por isso mesmo o profeta vai trazer um lamento fúnebre aqui. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos. Sobre um lamento fúnebre. Quando é preciso lamentar, meus irmãos? O texto nos diz, em primeiro lugar, é preciso lamentar quando não se considera a ameaça divina real. Versículos 1 a 3. Ele diz assim: ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. É a terceira vez que ele nos traz essa expressão, ouvir a palavra do Senhor. Pela terceira vez ele diz para o povo que o povo deveria ficar atento a algo que Deus tinha para dizer. Mas ele agora diz que o que ele vai dizer é diferente. Ele diz: escutam, porque eu estou levantando um lamento, um pranto, um choro. Eu estou levantando um clamor. Notem, meus irmãos, que ele está chorando. E é esse o contexto do texto. Ele diz: eu estou levantando um choro sobre a casa de Israel. Olha a expressão sobre a casa. A ideia de Israel em cima de um caixão. E ele está sobre o caixão chorando, lamentando o que acontece com Israel. Ele está chorando em um funeral. E o que foi que ele encontrou em Israel? Versículo número 2. Ele encontrou uma cena terrível. Versículo 2 ele diz: caiu a virgem de Israel. A palavra para caiu aqui é de que ela não é que ela tropeçou, mais ou menos. É a palavra usada para alguém que era morto numa guerra, para alguém que era assassinado no meio de uma batalha, para alguém que foi esfaqueado e deixado ao relento para apodrecer sem um enterro. É essa a ideia aqui. E ele diz aqui que Israel é uma virgem. Se a imagem de um homem caído no chão, assassinado, já é uma imagem cruel, imagine a imagem de uma mulher caída no chão, assassinada. E não só isso, uma mulher ainda jovem, uma moça ainda virgem, assassinada. Ele olha para Israel e diz: vocês são uma moça, uma menina ainda, uma garota, e eu encontro agora essa garota jogada no chão, assassinada numa guerra. Notem, meus irmãos, que ele quer trazer para Israel a imagem de que existe realmente motivo para lamentar. Porque Israel, tão jovem e tão cheia de vida, que poderia ter um grande futuro pela frente, ele chega agora e diz: o que é que eu encontro? Eu encontro Israel como um cadáver, como uma garota deitada no chão, esfaqueada. É isso que eu encontro. Para ser ainda mais difícil, ele diz: é uma garota que eu encontro morta, mas que não tem ninguém que a auxilie. Olha o final, a continuação do versículo 2. Nunca mais tornará a se levantar. Estendida está na terra, e não há quem? Que coisa terrível. Essa moça está assassinada no chão. Ela não vai mais ficar em pé. Mas ela nem tem alguém para recolher o corpo dela. Não tem alguém que a levante, que cuide dela. Ela estará lá, naquele chão, para apodrecer. Ela será alimento de animais. Ela não terá um cuidado. Ela está completamente abandonada. Essa é uma imagem de alguém em completo abandono. É alguém que morre e que ninguém vem sequer recobrar o corpo. É assim que eu vejo Israel. Todos de Israel discordariam dele. Diriam: não, nós nunca estivemos tão bem. Israel nunca esteve tão bem como agora. Estamos muito bem. Ele olha para Israel e diz: não, vocês são uma garotinha assassinada, que não há ninguém que reclame o corpo. Não há ninguém para socorrer vocês. E não há ninguém exatamente porque o Senhor havia dito que os abandonou.
O Senhor era o único parente dela. O Senhor era a única pessoa que se interessava por ela. Mas ela traiu o Senhor. Ela traiu o Senhor com seus ídolos. E ela preferiu cair na bandalheira com seus amantes e sair por aí e deixou o Senhor para trás. E quando ela prostituiu-se com os ídolos, abandonou o Senhor, ela é morta em consequência disso. E agora a única pessoa que cuidava dela antes não está mais do lado dela. Não há mais quem a levante. Não há quem cuide dela. E o Senhor diz, é assim que será com Israel. Versículo número 3, ele nos traz aqui uma ameaça duríssima, porque já é um choro prévio de um defunto vivo. É isso que ele está fazendo. Israel ainda se esperneia, ainda está vivo, mas ele olha para Israel como defunto e diz, e eu vou destruir a Israel. Versículo número 3, ele diz, porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000, só volta 100. Da cidade que sai 100, só volta 10. Ele está falando, vai haver uma guerra, uma batalha em Israel. E vocês vão ver exércitos inteiros saindo das cidades. Mas vocês vão descobrir que tudo que sobra do exército é uma porcentagem muito pequena. Só 10%. Viram aí? Sai 1000, volta 100. Qualquer estrategista, olhando para esse texto, diria, essa batalha está perdida. Está perdida exatamente porque nenhum exército se sustenta com o número de perdas desse. Nenhum exército se sustenta mantendo 1000 soldados e só voltando 100. E depois esses 100 saindo e só voltando 10. Nenhum exército se sustenta. Ele diz, eu vou destruir vocês pela guerra. Saltem comigo para o versículo 16. Ele diz, vocês vão lamentar e vocês vão cansar de chorar morte, porque Israel inteiro morreu e vai faltar gente para enterro. Versículo número 16, ele diz, pois assim, portanto assim diz o Senhor. Olha a expressão aí, 3 vezes. Senhor, com letra maiúscula, mas com as letras todas pequenininhas. Depois, Senhor, com letras todas maiúsculas. E depois, Deus dos exércitos. 3 nomes para Deus aqui. Uma única frase. Quem está falando? O Senhor, aquele que comanda todas as coisas. O Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, aquele que comanda os exércitos dos céus. O que é que ele está dizendo? Em cada praça de Israel vai ter um velório. Estão vendo isso aí? Em cada praça vai ter pranto. E não só em cada praça vai ter pranto. Naquela época existia o costume de se contratar gente para chorar. Eu não sei se era porque o povo era ruim e nem a família queria chorar e pagava para alguém chorar no lugar, né? Mas era uma profissão que ainda existe hoje, chamada carpideiras. Se paga, o pessoal tem facilidade para chorar e dizer, fulano de tal, era tão bom. Contanto que pagassem, diz, vai faltar carpideira em Israel, a ponto que vocês vão chamar para o pranto lavradores. Ele chega agora e diz, não são só as pessoas da cidade, não são carpideiras que vão chorar, vocês vão chamar as pessoas do campo, lá da lavoura, vão vir para a cidade para chorar. Eles vão vir chorar e vão plantear e vão ficar dizendo nas ruas, ai, ai, eles vão chorar pelos cantos, eles vão lamentar em todos os cantos, porque não haverá um único lugar em Israel que não esteja enfrentando luto. Até os lugares mais felizes de Israel iriam se tornar tristes. Versículo número 17. Em todas as vinhas haverá... Vinha não era um lugar de chorar. Vinha era um lugar onde se fazia vinho. Era um lugar onde as pessoas chupavam uva e bebiam vinho e ficava todo mundo muito feliz. Aqui não. As vinhas iriam se tornar um lugar de lamento. Porque a morte não ia ficar na cidade, a morte iria chegar também no campo. Quando, meus irmãos, a Síria invadiu Israel, eles simplesmente destruíram tudo que tinha pela frente.
No ano 722, o rei Sargão II invadiu toda essa região aqui e destroçou com todos que tinham pela frente. Os poucos que sobraram foram levados cativos e foi enviado um povo estranho para morar nessa terra. Ele chega agora e diz: vocês vão chorar, vocês vão lamentar, vocês vão prantear, e vocês vão ter que prantear simplesmente porque vocês não consideraram a ameaça de Deus uma coisa real. Vocês não deram ouvidos. Lamento fúnebre. Quando é preciso lamentar? É preciso lamentar, em primeiro lugar, quando não se considera a ameaça divina real. Em segundo lugar, quando não se considera a oportunidade divina real. Versículo número 4. O Senhor olha para Israel e diz assim: pois assim diz o Senhor à casa de Israel. Olha a expressão, que coisa bonita. Buscai-me e vivei. Duas ordens juntas. O Senhor olha para Israel e diz: vocês precisam me buscar, porque só existe vida em mim. Vejam, meus irmãos, em meio a uma música de velório, ele chega agora e diz: existe uma chance de vida, vocês precisam me buscar. Mas o problema de Israel é que eles estavam buscando o Senhor de forma errada. Vejam o versículo 5. Diz: me busquem para viver, mas não me busquem em Betel. Vocês não venham para Gilgal, nem vão para Berseba. Ele traz 3 cidades aqui e diz: não é lá, não é lá. Essa discussão aqui é tão grande, mas tão grande, que mais tarde, com Jesus, uma samaritana vai perguntar isso a Jesus: onde é que se adora? Em Samaria ou em Jerusalém? Justamente porque essas cidades tinham sido escolhidas como centros de adoração. Porque quando Jeroboão dividiu Israel em 2, e nós temos Israel com 10 tribos, e Judá junto com Benjamim formando outra tribo, Jeroboão entendeu que mais cedo ou mais tarde essas tribos iriam abandoná-lo, iriam voltar para Judá, porque a adoração estava em Jerusalém. Ele então teve uma ideia fantástica, criou uma religião diferente, mas parecida. Ele criou uma religião que não se baseava mais em Jerusalém, mas tinha outros lugares, Betel, Gilgal, Berseba, lugares importantes para a história de Israel, mas que agora eram pontos de adoração. Ele próprio se coloca como alguém superior, o líder dessa religião. Ele traz um bezerro de ouro para dizer: é o Senhor que nos libertou. Lembra de Arão? Ele cria uma religião onde os sacerdotes são escolhidos por ele, não são da tribo de Levi. Qualquer pessoa em Israel podia se tornar sacerdote na mão de Jeroboão. Ele cria uma religião toda ao redor, e essa religião, meus irmãos, percorreu a história e se tornou conhecida como o pecado de Jeroboão. Era para lá que eles iam. Eles tinham uma adoração que parecia adoração verdadeira, que era tão animada quanto podia ser, que eles faziam de forma muito veemente, com muito gosto, com muita vontade, eles faziam com muito entusiasmo, mas era uma adoração. Não, meu irmão, Deus não está só interessado com a motivação do seu coração. Mas faz de coração. Mas tem um ditado popular que é muito apropriado para essa situação: de boas intenções, o inferno cheio. Meu querido, não importa se você tem boa intenção e entusiasmo para adorar e buscar ao Senhor, se você está adorando e buscando ao Senhor do jeito errado. Diz: me busquem e vocês vão viver. Me busquem e vocês vão viver, mas não me busquem no lugar errado, não me busquem em Betel. A história de Betel, meus irmãos, é uma coisa fantástica, porque é o centro de onde vai partir a adoração em Israel de forma muito bonita, porque Jacó estava fugindo de Esaú, estava todo perdido e desamparado, para num lugar, pega uma pedra, coloca no chão, bota a cabeça em cima dessa pedra e dorme lá. E enquanto ele dormia, ele vê uma escada que sobe até os céus e anjos subindo e descendo, e ele acorda e diz: essa é a casa de Deus. O nome desse lugar é Betel. E mais tarde o próprio Davi vai ver nessa mesma região um anjo que de tão grande coloca o pé num canto e o outro numa região bem vasta, e ele vê esse anjo sobre Israel e ele diz: aqui é a casa de Deus. E mais tarde eles vão olhar para esse lugar como um centro de adoração.
O Senhor chega agora e diz: não, Betel não é mais isso. Oséias vai chamar agora de Betel, de Bet-Aven, lugar da vaidade, casa da vaidade, casa de lugar nenhum, casa de coisa nenhuma. O Senhor diz: não, não é aí, porque vocês contaminaram o culto achando que vocês iriam adorar aí. A região seguinte que ele descreve é a região de Gilgal. Gilgal é uma história fantástica, porque Israel estava saindo do deserto, estava entrando na terra prometida. E o primeiro lugar onde eles se acamparam foi em Gilgal. Nesse lugar, meus irmãos, depois de 40 anos, eles fizeram a circuncisão. E o povo fez uma aliança com o Senhor em Gilgal, junto com Josué. E em Gilgal foi que se encerrou o maná, porque eles comeram pela primeira vez do fruto da terra, e eles agora estavam tomando posse da terra prometida. Foi em Gilgal que o primeiro rei de Israel, Saul, foi consagrado. Gilgal era um lugar especial, mas esse não era o lugar mais para adorar. Betel não era mais a casa de Deus, Gilgal não era mais a casa da consagração. Não era. Era um lugar de idolatria. Além disso, além de Gilgal, de Betel, nós temos a região de Betesda. Em Betesda, meus irmãos, o Senhor fez um pacto com Abraão, dizendo que seria com ele todos os dias. Repetiu a mesma frase em Betesda para Isaac, dizendo que estaria com Isaac sempre. Repetiu a mesma frase para Jacó, dizendo em Betesda que estaria com Jacó sempre. Mas Deus não estava mais em Betesda, e o Senhor não estava mais com Israel. Não adiantava eles irem para esses lugares. Por quê? Betel não era mais a casa de Deus. Gilgal não era mais o lugar da consagração. Beceba não era mais o lugar da presença. Porque no final das contas, Gilgal certamente será levada cativa. Betel será desfeita em nada. Eu vou destruir tudo isso. Mas ainda existe uma chance, versículo número 6. Ele diz assim: buscai ao Senhor e vivei. Ele repete o que ele disse no versículo 4: buscai e vivei, para que não irrompa na casa de José como fogo que a consuma. É interessante porque você não vai ouvir essa expressão muitas vezes de Israel sendo referida como a casa de José. Mas é impressionante porque ele aqui traz as duas tribos que eram compostas dos filhos de José. E ele diz: e o Senhor vai destruir os filhos de José com fogo. Queridos, foi isso que ele disse no capítulo 1 e no capítulo 2, vocês se lembram disso? O capítulo 1 o tempo inteiro foi dizer: o Senhor vai derramar fogo em tal região, o Senhor vai queimar com fogo. O capítulo 2 ele diz: eu vou queimar com fogo Israel. Ele chega agora e diz: buscai-me e vivei, porque eu estou pronto para derramar fogo sobre os filhos de José. E no final das contas, Gilgal será levada cativa, Betel será desfeita, Betel vai se apagar, versículo de número 6. Se você for para o versículo de número 14, você vai ver que isso é muito mais difícil do que parece. Porque buscar o Senhor não é uma oração da boca para fora. Buscar o Senhor é muito mais do que isso. Buscar ao Senhor é ter a convicção da minha incapacidade de salvação e de converter-me a Ele. Por isso, versículo 14, ele diz: buscai o bem e não o mal, para que você viva. Veja que interessante. Versículo 4, buscai-me e vivei. Versículo 6, me busquem e vocês vivem. Versículo número 14, busque o bem, não o mal, e aí vocês vão viver. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. E vocês não encontrarão o Senhor em Betel, porque Ele não está lá. Vocês não encontrarão o Senhor em Gilgal, nem em Beceba. Mas no dia que vocês buscarem ao Senhor, Ele diz: o Senhor estará convosco.
Versículo número 14, ele diz: vocês dizem que o Senhor está convosco, que vocês estão nos lugares certos, nos lugares que apontavam para isso, mas eu não estou lá. Eu estarei com vocês no dia em que vocês buscarem o bem. Ele está dizendo: convertam-se. Não é pelo tanto que você grita, pelo tanto que você berra para Deus, é pelo tanto que você muda, que é a diferença. É por isso que o versículo de número 15 ele diz: aborrecei o mal e amai o bem. Mudem a forma como vocês lidam com o juízo. Estabelecei na porta o juízo. Mudem a vida. Buscar o Senhor, meus irmãos, é conversão. Buscar o Senhor é mudança de vida. Disse: façam isso. Olha que condicional terrível está no final do versículo de número 15. Talvez, quem sabe, o Senhor, o Deus dos exércitos, compadeça dos que sobrarem dele. Compadeça da tribo de José. Irmãos, que palavra dura e chorosa é essa? Ele está dizendo: arrependam-se dos seus pecados. Busquem, confessem os seus pecados ao Senhor. Clamem a Deus por misericórdia. Peçam ao Senhor perdão. Mudem a atitude. Talvez, quem sabe, Deus não vai destruir todo mundo. Vai sobrar alguns da tribo de José. Sobrou. Mas os que sobraram se misturaram com nações vizinhas. Israel deixou de ser puro. Se tornaram os samaritanos. Mas eles não se arrependeram. Não se renderam ao Senhor. Queridos, quando nós não levamos em consideração, quando Deus nos dá uma oportunidade dessa, isso cai como uma pedra sobre a nossa cabeça. Um lamento fúnebre. Quando é preciso lamentar? É preciso lamentar quando não se considera a ameaça divina como real. É preciso lamentar quando não se considera a oportunidade divina como real. Em terceiro lugar, é preciso lamentar quando não se considera a acusação divina como real. Versículo número 7. Ele diz agora: vocês convertem o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Ele chega agora e vai fazer uma acusação formal de novo. Porque pode ser que Israel pense assim: o Senhor não está sendo justo, nós somos o povo dele, por que ele fica ameaçando de maltratar a gente assim, de destruir a gente? Ele fica dizendo que vai nos destruir. A gente está indo para o culto, a gente está fazendo tudo certinho, a gente está cantando animado, está fazendo tudo certinho. Por que ele está fazendo isso? Ele diz: é porque a vida de vocês está uma bagunça. E a vida de vocês é uma demonstração da impiedade que existe no coração de vocês. Ele diz: vocês estão transformando o juízo em alosna. Alosna era uma substância amarga e tóxica, inclusive. Ele diz: vocês estão transformando a justiça, que deveria ser algo doce em Israel. Israel deveria ser um exemplo do mundo no que diz respeito à justiça. Quando as pessoas do mundo olhassem para Israel, diriam: eis um lugar onde a justiça é praticada. Mas não, vocês estão transformando a justiça em algo amargo, e vocês estão esfregando ela no chão, vocês estão acabando com a justiça, vocês estão destruindo tudo ao redor de vocês. Como assim estava havendo injustiça em Israel? Versículo de número 10 ao versículo número 13. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que vos fala sinceramente. A porta, meus irmãos, era o lugar onde se fazia negócios, mas principalmente era o lugar onde se fazia justiça. Era lá que ficava o juiz da cidade. As pessoas traziam os casos e lá os casos eram analisados e tudo era julgado. Mas o Senhor olha para Israel e sabe que Israel vive numa corrupção terrível. Nós vamos ver isso no versículo 11.
Em meio a essa corrupção, eles tinham transformado a justiça, que deveria ser algo doce, num algo amargoso. É por isso que o Senhor olha para Israel e diz: vocês não escutam as minhas repreensões. Notem, meus queridos, de que não faltou em Israel pessoas que reclamassem, que falassem contra as práticas que estavam acontecendo. Mas Israel não queria ouvir pregação que denunciasse pecado. Israel não queria ouvir mensagens que fosse mensagem ruim. Todo mundo queria mensagem de amor, que aqueça o coração. Porque estamos no tempo de festa, no tempo de adoração. Nós queremos ouvir mensagens que nos alegrem, que nos levantem o ânimo, que nos deixem para cima. A gente vem para a igreja para quê? Para sair desanimado? A gente vem para a igreja para recarregar as baterias. Era assim que eles pensavam. E é por isso que o Senhor reclama. O Senhor diz: vocês aborrecem as pessoas que repreendem vocês. Queridos, quando alguém não recebe repreensão e não consegue acolher uma repreensão, mostra-se um estúpido, idiota. Porque a repreensão, ela nos corrige melhor do que o elogio, nos estimula mais do que o elogio. É por isso que Salomão nos instrui em Provérbios que a gente não deve repreender o tolo, porque se a gente repreende o tolo fica com raiva da gente. Repreenda o sábio, porque o sábio vai te amar depois. O Senhor trazia repreensão contra Israel, mas como é que Israel reagia? Com raiva. Vocês aborrecem quem repreende vocês, vocês abominam quem fala sinceramente, ou seja, vocês gostam de quem fala falsamente, mentira. Quem é disfarçado para vocês é que é uma pessoa boa. Se a pessoa é sincera e fala para vocês o que ela pensa realmente, o que deve ser certo ou errado, você fica com raiva. É isso que ele diz para Israel. É por isso que o versículo seguinte, ele diz: deixe-me falar sinceramente com vocês. Deixe-me dizer na cara de vocês o que é que eu penso. Para que vocês de novo me aborreçam e de novo vocês me abominem. Porque o Senhor vai falar, não importa se eles vão ficar com raiva. E o que é que o Senhor diz, versículo 11? Portanto, visto que pisais o pobre. Eles estavam pisando os mais fracos. Como é que eles faziam isso? Exigindo deles tributo de trigo. Vocês estão extorquindo. A palavra para tributo aqui também pode ser para extorsão. Eles estavam tirando o pouco que os pobres tinham. É interessante que os políticos brasileiros lutam por justiça social para que os pobres não sejam oprimidos. E adivinha quem são os grandes opressores dos pobres no Brasil? Políticos. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. Vocês oprimem os pobres, extorquindo os pobres com impostos. Vocês tiram dos pobres que já não têm nada. E o pouco que eles têm, vocês vão lá e saqueiam deles, tiram o trigo deles, a comida deles. É isso que vocês fazem. E vocês ficam fazendo isso para ficar rico, porque olha as casas deles, casas de pedras lavradas. Não era pedra bruta, empilhada, aquela casa rústica. Não, são casas com acabamento fino. Porcelanato importado, mármore de Carrara, vidro italiano. Era um negócio chiquérrimo. Eles, mas vocês roubam o pobre para viver no luxo. E porque vocês roubam o pobre para viver no luxo, olha o que o Senhor ameaça aqui. O Senhor diz: não habitareis nas casas de pedras lavradas que vocês têm edificado. Não faz diferença nenhuma o ladrão roubar a vida inteira e construir uma bela de uma casa se ele vai morrer todo cheio de bala numa vala. Não faz diferença nenhuma se um político vai roubar o pobre e construir grandes mansões, se ele vai morrer do mesmo jeito que todo mundo vai morrer no final. Não faz sentido, vocês não experimentarão essa casa para sempre. No final, ela vai se perder. Por isso que ele diz, vocês não vão morar na casa que vocês estão fazendo. Além disso, olha mais. Vocês estão plantando vinhas, não é? Vocês não vão beber o vinho dela. Vocês estão plantando vinha para beber vinho? Não vai dar tempo.
beber o vinho delas. Vai vir destruição sobre vocês. Por quê? Versículo 12. Porque eu sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. O Senhor conhece os pecados do seu povo. Quais são os pecados? Vocês afligem os justos, vocês tomam suborno, vocês rejeitam os necessitados. Não, ele não está falando do Brasil, está falando de Israel. Mas é quase a mesma coisa, não é? Afinal, no Brasil, ninguém aflige o justo. O Brasil é invertido. É a terra do contrário. Quem faz o que é certo é penalizado. Quem faz o errado é protegido. Vocês afligem os justos. Não só isso. Vocês tomam suborno. A máquina governamental se move a partir de propina. E no final ele diz, vocês rejeitam os necessitados. Vocês não ajudam ninguém. Pelo contrário. Por isso ele termina o texto com uma da acusação dizendo, portanto, o que for prudente guardará então silêncio. Quem for prudente vai ficar com a boca fechada. Você não tem nem coragem de dizer que é mentira minha o que eu estou dizendo a você. Então quem for prudente não tenta se defender dizendo, não, pastor, não senhor, mas não é bem assim. O povo de Deus não é desse jeito. Se você for prudente, vai ficar de bico calado. Não vai dizer nada. Porque o tempo que nós estamos vivendo é mau. Todos em Israel iriam dizer o contrário. O tempo não é mau. Esse é um tempo de festa. Esse é um tempo de louvor. O Senhor diz, não, isso é um tempo de lamento. Tempo de lamento, porque vocês estão pecando contra o Senhor. Por isso, meus irmãos, um lamento fúnebre, quando é preciso lamentar. Em primeiro lugar, quando não se considera a ameaça divina real. Em segundo lugar, quando não se considera a oportunidade divina real. Em terceiro lugar, quando não se considera a acusação divina real. Em último lugar, quando não se considera a grandeza divina real. Versículos 8 e 9 desse texto é o miolo dele, é o centro dele. E aqui nós temos um hino ao Senhor, no meio de um lamento, no meio de uma música fúnebre. Ele começa a falar um hino ao Deus que controla todas as coisas. E ele chega agora e diz, vocês que convertem o juízo do Senhor em alosna, vocês que estão em pecado direto e afrontando a santidade de Deus. Ele chega no versículo 8 e diz, procurai, da mesma forma como ele disse lá em cima, buscai, procurai o que faz o sete estrelo e o Órion. Ele traz aqui duas constelações. E naquela época, por não ter energia elétrica, o que mais o pessoal conhecia era estrela. Além disso, Amós era um boiadeiro, então ele provavelmente precisou se guiar pelas estrelas alguma vez durante a noite. Eles faziam muito isso, se guiar pelas estrelas. Não tinha muito ponto de referência, se guia pelas estrelas. E por isso eles conheciam muito bem as constelações. E eles conheciam as grandes constelações, Órion e o sete estrelo. Eles olhem para eles, olhem à noite para os céus, contemplem as estrelas no céu, essas grandes constelações, e lembrem-se, é o Senhor, foi o Senhor que fez essas estrelas. O Deus dos exércitos, o Deus que comanda os céus, o Deus que criou todas as coisas. Irmãos, ele chega agora e diz, ele é o Deus que possui todo o poder, ele é o onipotente. Porque ele não criou só coisas pequenas, ele criou coisas imensas. Ele criou constelações inteiras. Imagine que naquela época eles não tinham os telescópios que a gente tem hoje. Imagina se Amós soubesse o tamanho dos objetos que eles estavam vendo quando olhavam para o céu. Hoje nós temos uma pequena fração do que seja o tamanho do céu. Uma pequena fração.
Olhamos para o Sol e é uma coisa absurda. Eu estava vendo essa semana uma erupção que aconteceu alguns anos atrás no Sol, uma das maiores erupções que já teve, e mostrando os rasgos dessa erupção no espaço, os rasgos de plasma que ele jogou, a distância que ele jogou. Aí depois o cara do vídeo fez um negócio bem legal, colocou a Terra no tamanho que seja do lugarzinho assim. Cabia pelo menos uns 10 planetas Terra em uma simples erupção. Vocês não têm noção do tamanho do nosso Deus. Vocês não têm noção da grandeza divina dele. Vocês não têm noção de como ele tem controle sobre tudo isso. Olha o texto como é que continua. Olhem para as estrelas. Vejam o tamanho disso. E olhe para o dia. O Senhor é aquele que transforma a noite numa manhã. Volta a transformar o dia, claro, em uma noite. Ele diz, o Deus não é só aquele que possui muito poder, porque muito poder sem controle não serve de nada. Ele diz aqui, ele é aquele que criou todas as coisas, que controla tudo acontecendo do jeito dele. Quem faz o sol nascer? Ele diz, é ele que faz o sol nascer e o sol se pôr. E o mar? Ele diz, é ele quem controla as marés. Olha o versículo como é que continua. Ele é aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Ele é aquele que joga a água na terra, que faz o mar ir e depois o mar voltar. Ele conclui dizendo, o Senhor, seu... Sabe o que é triste aqui? É que quando ele diz, o Senhor é o seu nome, o termo Senhor é o Deus de Israel. Deus da aliança, o Deus do povo de Deus é o que faz isso. Ele diz, vocês deveriam lembrar do tamanho do seu Deus, da forma como ele criou coisas imensas e controla massas de águas imensas com uma facilidade enorme. Vejam como ele é grande. Qual era o problema? O problema é que quando nós pecamos contra o Senhor de forma desenfreada, nós não prestamos atenção no Deus que faz as ameaças. Olha o versículo seguinte. É Ele quem faz vir o quê? A súbita, estão com a Bíblia aberta? A súbita destruição sobre o quê? Sobre o forte e a ruína. Diz. Não, ele não só controla as forças da natureza, ele controla os eventos humanos também. E ele faz com que grandes estruturas fortificadas sejam destruídas. Sabe que Israel se confiava naquela época? Um exército muito forte. Eles tinham um exército poderoso. Eles tinham um exército pronto para a guerra. As cidades estavam muito bem fortificadas, lembra? Eles estão com dinheiro para fazer isso. Estava todo mundo bem preparado. Além disso, o Egito era aliado deles. Então eles tinham no Egito uma confiança, dizendo, vai dar certo. Até que a Síria resolveu brigar com o Egito. E quem estava no meio? Israel. Israel resolveu apostar no Egito, que era o parceiro deles. E quando a Síria veio para destruir o Egito, varreu Israel do mapa. O Senhor chega agora e diz, eu não sou só aquele que controla o universo, eu não sou só aquele que controla o mar, eu sou aquele que controla as massas humanas e os exércitos, eu sou aquele que surpreende grandes fortalezas e coloco no chão grandes castelos, eu sou aquele que vou fazer uma surpresa para vocês. Qual era o grande problema de Israel? Eles tinham se esquecido do tamanho do Deus que eles possuíam e de que era um Deus que não só fazia coisas boas para eles, mas um Deus que podia destruir Israel assim, ó, sem manopla do infinito. Israel se esqueceu que o Senhor é grande. Por isso mesmo, eles seriam destruídos. Eis aqui uma canção de lamento. Cabe aqui
choro de um funeral. A igreja evangélica brasileira, e todos nós, incluídos nela, precisamos estar atentos também. Porque nós nos distraímos no meio de frases de efeito e triunfalismo. Nós nos distraímos em meio a essas pregações e nos esquecemos de que o Senhor nos convida hoje a chorar, a lamentar. A lamentar, meus irmãos, porque da mesma maneira que em Israel, o Senhor continua com as suas ameaças contra o seu povo. O Senhor continua nos dizendo que quanto o povo de Deus continuar andando longe dos caminhos do Senhor, praticando a maldade que vem praticando o tempo inteiro, se corrompendo e abraçando o mundo como se eles fossem um amigo, enquanto o povo de Deus corrompe o juízo, se alia a corruptos, enquanto o povo de Deus se junta aos pecadores para fazerem o mal, quando o povo de Deus cai nessa esparrela, o povo de Deus está deixando de considerar que o Senhor é fiel, não só em cumprir as suas promessas, mas o Senhor é fiel em cumprir as suas ameaças. Precisamos lamentar, queridos, sobre o povo de Deus, porque de novo o Senhor ameaça o seu povo, de novo o Senhor levanta a voz contra a sua igreja, e de novo o povo do Senhor ignora completamente as suas ameaças. Estava conversando essa semana com um pastor que cuida das missões estrangeiras. E ele me dizendo uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz, quando nós falamos em missões estrangeiras, o primeiro lugar que se pensa é África, porque lá tem muita necessidade. Ele diz, você não tem noção de como está a Europa. Não existe mais igrejas, não existe mais pastores, não existe mais missionários. Tudo está corrompido, eles estão com a economia quebrada, eles estão destruídos, completamente desnorteados, envoltos num monte de ideologia, e não há quem pregue. Na região de Portugal, quando você tem uma igreja com 20, 30 membros, você tem um igrejão. Eles não têm a menor noção do que é ter uma igreja com a quantidade de pessoas que nós temos hoje. Eles não têm noção do que é isso mais. Não existe igrejas na região de Portugal e Espanha que tenham no domingo à noite o tanto de gente que a gente tem hoje. Olha que está faltando muita gente. Não existe lá. Isso tudo, meus queridos, porque eles não ouviram as ameaças do Senhor, quando eles abraçaram teologias toscas, ideias equivocadas, e abraçaram isso com tanto gosto que isso os consumiu e os destruiu. Quando o povo de Deus não presta atenção nas ameaças do Senhor, quando o povo de Deus releva as ameaças do Senhor, recebe sobre suas cabeças e sobre os seus filhos a destruição que lhes é devida. Não, meus irmãos, nós precisamos ouvir as ameaças do Senhor e não ignorá-las. Lamentar, queridos, porque o Senhor nos dá uma oportunidade. E Ele fica dizendo, me busquem e vocês vão viver. Se arrependam e vocês vão viver. Mudem e vocês vão viver. Mas de repente o povo de Deus parece que olha para os pregadores que diz se arrepende e diz, que coisa estranha, nós estamos tão bem, não há do que nos arrependermos. Queridos, sumiu das igrejas a pregação do arrependei-vos e entrou no lugar a pregação do receba a bênção, de tal maneira que em nenhuma igreja hoje se ouve a pregação do arrependei-vos. É raro. Por quê? Porque o povo aborrece quem repreende, não gosta de ouvir esse tipo de mensagem, e chegam os líderes da igreja, não prega isso não, pastor, porque isso vai expulsar as pessoas da igreja. E aí, queridos, ficam exigindo dos pastores e dos pregadores boas mensagens, e a palavra que o Senhor tem para a sua igreja é: arrependam-se enquanto é tempo, e talvez o Senhor suspenda o juízo que Ele tem lançado sobre o mundo. Talvez, quem sabe? Não é nenhuma garantia que Ele vai fazer isso. A mensagem do povo de Deus tem que deixar de ser a mensagem da vitória para ser a mensagem do arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Para de esticar uma faixa lá no sinal. Jesus te ama e eu também. Eu te garanto, se você ficar lá na faixa, no sinal lá, com a faixazinha lá,
Jesus te ama eu também, quer um abraço, você vai receber abraço, você não tem nem noção, mesmo com coronavírus e tudo. Agora chega lá, com a faixa bem grande, escrevendo assim: arrependei-vos, ou vocês serão condenados ao inferno. Eu não acho que você passa meia hora sem levar uma pedrada ou uma cantada de pneu. Mas a igreja corrompeu a mensagem para ser amada e não quer mais ouvir as ameaças de Deus. E o Senhor, meus irmãos, nos conclama a ouvirmos com atenção quando Deus nos ameaça. Existia uma expressão que a gente usava lá no interior, não sei se vocês usam ela aqui: menino mal ouvido. Ouviu essa? É das antigas, né? O menino mal ouvido é o menino que tem o mal ouvido. É o menino que você fala e ele não te atende. E o que acontece com o menino mal ouvido? Ele apanha. Quando a igreja de Cristo é uma igreja mal ouvida e não escuta as ameaças do Senhor, ela será punida. O terceiro desafio que nós temos, meus irmãos, é prestarmos muita atenção quando o Senhor nos acusa de alguma coisa. Quando o Senhor diz que nós estamos em pecado, meus irmãos, nós não podemos nos aborrecer. Nós precisamos humildemente baixar nossa cabeça, mas parece que a igreja evangélica brasileira prefere justificar os seus atos. Quando nós dizemos, vejam, isso é pecado, eles, não, mas veja assim, isso é sua interpretação, isso é o seu jeito de ver. Não, mas isso aqui não é bíblico, mas veja assim, vai ficar tão bonito no culto, você não tem noção como fica. Deus deve se agradar desse negócio. Quando nós dizemos, essa prática é pecaminosa, assim, como você é intolerante. Que cara radical, deve ser o puritano. Meus irmãos, a igreja do Senhor precisa aprender de novo a ouvir calada, em silêncio, as acusações do Senhor e reconhecer a gravidade do seu pecado, implorando por ele o perdão. E o último desafio: mantenha a grandeza do Senhor diante da sua face. Porque quando você se esquece do tamanho do Deus que você possui, você perde o medo dele. Você começa a achar que a sua vida pode ser trilhada de qualquer jeito. O Senhor nos lembra agora de que a grandeza divina é para nos lembrar de que não existe ninguém que esteja seguro quando ele resolve atacar. Que não existe ninguém que consiga se esconder de um Deus que encontra qualquer um. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Não interessa. Nosso Deus é grandioso. Isso deveria nos assustar, nos levar a saber de que não há como fugir dele. Por isso nós devemos nos rebaixar ao Senhor. Mas esse é um tempo de festa. Esse é um tempo de louvor, para celebrar. Não, queridos. Hoje é um dia de lamento. Hoje é um dia de tristeza. Hoje não é o dia para voltar recarregado para casa. Hoje é o dia de chorar. Chorar por uma igreja que não mais estará atenta às ameaças divinas. Chorar por uma igreja que não mais estará atenta às oportunidades divinas. Chorar por uma igreja que não mais está atenta às acusações divinas. Chorar por uma igreja que não mais está atenta à grandeza divina. E rogar a Deus, pedir misericórdia a Ele, para que ela recobre a consciência de que as ameaças divinas são reais, que as oportunidades divinas são reais, que as acusações divinas são reais, que a grandeza divina. Sejamos nós hoje chorar pela igreja do Senhor. Amém. Meu Deus, tem compaixão de nós. Quando todos gritam que estão vivendo o avivamento, Senhor, nós olhamos para aquilo e dizemos: estão mortos. A igreja brasileira, Senhor, é uma garota estirada no chão, esfaqueada.
e solitária. Senhor, tem misericórdia de nós, porque ouvimos muitas mensagens e nos enganamos com elas. Senhor, faz de novo ressoar o brado do leão de Judá, para que estejamos atentos às suas ameaças, às suas oportunidades, às suas acusações e à sua grandeza. Tem misericórdia do teu povo no Brasil, Senhor, e confunde a crença no Senhor com ideologia política, que adora o presidente da República, que se rende a políticos corruptos. Uma igreja, Senhor, que festeja demais e chora de menos. Uma igreja que acha que veio ao mundo a passeio quando nós estamos numa guerra. Mas hoje, Senhor, nos juntamos ao teu servo Amós e lamentamos, ó Senhor, essa situação. Nós choramos, meu Deus, pela tua igreja hoje. Te rogamos, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor não concretize em nosso país o que o Senhor ameaçou a Israel, que o Senhor cumpriu. Por isso, Senhor, desperta o teu povo para estar atento à tua palavra. Desperta, Senhor, o restante da casa de Israel aqui no nosso país, para que nós venhamos a nos humilhar e a confessar o nosso pecado e rogar misericórdia. Em nome santo de Jesus. Amém.